O governo Lula estava resistindo à instalação de uma CPMI que investigasse a invasão do prédio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, né? Agora que foi revelado que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, estava presente no Palácio do Planalto durante as invasões, essa posição mudou. Vamos ter CPI? É isso que a gente vai ver agora. Então tá, na invasão do prédio dos Três Poderes, todo mundo sabe do que estou falando. E já está rolando uma CPI investigando isso no nível municipal, lá do Distrito Federal. Mas a nível federal já se discutia há bastante tempo a criação dessa CPI, mas ainda não tinha sido aprovada e o governo Lula sempre se colocou contra essa aprovação. Às vezes argumentando que isso seria dar palanque para os golpistas, às vezes dizendo que isso envolveria um gasto muito grande de capital político nos conflitos que a CPI geraria e assim por diante. Mas daí vazou um vídeo que eu já mostrei aqui nessa live, mas eu vou mostrar de novo. Esse vídeo aqui que mostra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, andando no meio dos invasores lá na invasão do prédio do Palácio do Planalto. Então, isso aí acabou mudando bastante a situação política, né? Porque agora tem gente falando sobre como isso aí seria uma demonstração de uma traição dos militares contra o governo Lula, e outras pessoas falando, tipo, não, isso aí é uma demonstração de que o governo Lula realmente fez vista grossa, até fazendo eco aí com teorias da conspiração que rolam no meio bolsonarista, de que o Lula sabia de que aquilo ia acontecer e negligenciou, etc. E por causa dessa mudança daí da situação política, mudou a posição do governo Lula. Então a gente vai ouvir aqui o Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, falando em uma declaração oficial no dia 20 de abril, quinta-feira, também conhecido hoje como hoje, para quem está vendo a live. O vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, que, na minha opinião, será a CPMI que vai apurar o golpe, o atentado terrorista do dia 8 de janeiro. Caso seja feita essa leitura, na próxima sessão do Congresso, nós apoiaremos a instalação. Então, eles vão apoiar a instalação da CPMI. Agora, tem uma coisinha, uma palavrinha bem específica, bem ali no comecinho, que eu vou colocar de volta, que eu quero que vocês prestem atenção. O vazamento editado dessa... O vazamento editado. Isso é muito importante. Essa palavra muda tudo, porque basicamente o que eles estão dizendo ali é que os vídeos que foram vazados, que chegaram na CNN, que mostram aquilo que eu mostrei ali para vocês agora, estão editados. Ou seja, que tem mais informação ali. O que tem aí? Não sabemos. Não sabemos. Mas, enfim, então aí, informações importantes. O ministro do Lula, ministro de Relações Institucionais do Lula, dizendo vazamento editado, e ele dizendo apoiem para a base governista lá no Legislativo, apoiem a instalação da CPMI. Então, duas informações que a gente pode tirar aí. Também é interessante pensar na questão de que os bolsonaristas têm muito essa ideia de que, dessa teoria da conspiração, de que o governo Lula se omitiu. O Alexandre Padilha, ele vai falar sobre isso nessa declaração dele também. Por isso será radical nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória
que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Seria uma pá de cal no terraplanismo, que é a ideia de que o Lula se omitiu diante das invasões. E daí tem um último trechinho que eu vou trazer aqui, que eu falei lá no começo, né, que o governo Lula se opunha, antes desse vazamento, à instalação da CPMI, que uma das razões que se colocava era que teria uma perda muito grande, um gasto muito grande de capital político nos conflitos que essa CPMI deve vir a gerar. O Padilha também fala sobre isso. O tratamento político que existirá, né, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações dos temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e os conteúdos dos 12 projetos que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já temos. Então, isso aí eu não sei o quanto que o Padilha realmente acredita nisso, o quanto que é ele tentando acalmar os ânimos da base aliada, que pode ficar preocupada que, putz, a gente vai votar a favor dessa CPMI e vai ferrar todos os nossos outros projetos. Então, de novo, não sei o quanto que ele realmente acredita ou o quanto que ele está tentando acalmar. Mas é isso, agora vamos ver, vai sair CPI? O Meteoro vai cobrir a CPI? Ana. A grande pergunta é: vamos sobreviver a mais uma CPI? Falou em CPI, assim, eu já começo a ficar nervosa, assim, ai meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Mas eu confesso que uma parte de mim também se anima, assim, porque foi interessante, né? Apesar de doloroso e triste, né? Cobrir a CPI da Covid. Mas interessante do ponto de vista da comunicação e da política, a experiência, né, do que aconteceu ali, o contato das pessoas com seus parlamentares ali foi muito interessante. Mas, e diante disso, na verdade, quando eu vi o governo dizendo, não, CPI, não, deixa para lá, não, já tem outras linhas de investigação, eu confesso que eu fiquei meio frustrada, pessoalmente, porque, né, eu queria ver o fenômeno comunicacional se repetir, mas eu fiquei preocupada com o porquê disso. E você sabe que eu fui aos poucos sendo convencida mesmo das razões, assim, apesar de parecer muito incoerente, né? De fato, há razões para não querer uma CPI neste momento. É início de mandato, tem outras coisas que precisam ser feitas, e é basicamente você convocar o pessoal de oposição para ficar dando showzinho, construir narrativa, fazer aquela coisa toda. Mas quando foi na CPI da Covid, você achou isso bom? Sim, porque naquele momento, arrastar essas pessoas para lá e expor o que elas as besteiras que elas estavam falando, permitiu que a gente pautasse o assunto do combate à Covid naquele momento. Foi o que nos deu vacinas. Eu sei que as pessoas ficam frustradas porque elas queriam ver mais prisão, elas queriam ver mais esse tipo de coisa, mas foi a pressão comunicacional ali que aquele espetáculo, sim, o espetáculo daquela CPI causou, que trouxe algum tipo de olhar para a questão da pandemia de Covid no Brasil. Nesse caso, não há nada, de fato, a se ganhar nesse sentido com o circo. E, de novo, eu estou falando espetáculo e circo do jeito mais delicado e não pejorativo possível. Esse espetáculo, nesse momento, não traria comunicacionalmente nenhuma vantagem, me parece. Pelo contrário, colocaria em evidência essa loucura conspiracionista toda aí, e no final não tem nada, né? A gente está trazendo uma coisa que a gente quer abandonar. Contudo, porém, todavia, essas últimas, vamos chamar de revelações, né, possível envolvimento aí do GSI nessa história toda e tal,
põe o governo numa posição, me parece, em que fica muito difícil dizer não quero CPI, porque, pô, chega uma hora assim que a coisa encalacra demais, assim, fica muito evidente, muita coisa, e aí pode pôr nessa posição, o que me leva, tá, isso pode soar meio conspiracionista, talvez seja, é porque eu já estava levantando essa hipótese de por que vazar esse vídeo agora, por que alguns rostos borrados e o do cara do GSI, esqueci o nome dele, Gonçalves Dias. Isso, Gonçalves Dias, porque o dele aparecendo e o dos outros não. E aí, né, uma mente mais conspiratória poderia imaginar que isso também é uma forma de pressionar por uma CPI que, de novo, todo mundo meio que sente que seria mais proveitosa para a oposição do que para o governo. Não porque a oposição tenha razão nas besteiras, nas baboseiras que estão falando, né? De que, meu Deus, o Lula sabia e tudo mais. Mas porque eles são pombos jogando xadrez, entendeu? Eles vão lá, destroem o tabuleiro todo e dizem que ganharam. É assim que a coisa funciona. Então, talvez ainda seja muito proveitoso. Aí, o último ponto era o começo do seu. O vazamento desse vídeo editado, né, também me chamou a atenção isso, né? Esse editado, para mim, ele pode querer dizer duas coisas. A primeira é essa, dizendo, olha, tem mais coisa aqui e isso nos preocupa. E a outra é dizer, olha, porque tem muita gente questionando isso, até no chat apareceu gente questionando, talvez esse vídeo não signifique o que a gente acha que ele significa. Então, eu achei dúbio, eu achei que ainda tem coisas para se investigar, mas de qualquer forma, seja qual for a intenção, é difícil, tão difícil falar a intenção por trás do vazamento. Sempre dá a impressão de que tem alguém que tem um plano genial e tal. E às vezes não tem isso, às vezes é só. Às vezes as coisas são muito mais aleatórias do que parecem, mas vá lá. Mesmo que haja uma intenção, né, no vazamento desse vídeo, ou não, o resultado é o mesmo. Empurrou o governo para apoiar uma CPMI.